Olá, você conhece a Guerra de Canudos? Bom, primeiramente gostaria de agradecer a cada um de vocês pela interação e pelo apoio no último vídeo. Isso é de grande incentivo e me inspira bastante para continuar criando aqui pro canal. Hoje eu vou trazer para vocês a Guerra de Canudos, que não foi bem uma guerra, né? Foi mais um massacre de um povo que estava tentando sobreviver à seca do Nordeste, mas isso você vai acompanhar durante o vídeo. Bom, muito obrigado e fiquem com a história. Ó Deus, perdoe esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. A Guerra de Canudos foi um conflito entre o exército brasileiro da recém-república e a comunidade socio-religiosa liderada por Antônio Conselheiro, em Canudos, interior do estado da Bahia. Antônio Vicente Mendes Maciel, ou Antônio Conselheiro, nasceu em 13 de março de 1830, na atual cidade de Quixeramobim, no Ceará. Desde pequeno, seus pais o incentivaram ao sacerdotismo, que era uma das poucas formas de ascensão social da época. Porém, sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 6 anos, e isso impediu que Antônio conseguisse entrar em um seminário religioso com mais facilidade. Ele sempre gostou de ler, lia sobre as histórias dos santos, cavaleiros e contos místicos que circulavam no sertão, inclusive diversos autores proibidos pela Inquisição. Ele foi caixeiro viajante, ocupação antiga em que as pessoas viajavam para outras cidades a fim de vender produtos que não eram produzidos naquela região. Mas com o falecimento do seu pai quando ele tinha 25 anos, assumiu o armazém da família, porém não teve sucesso. Em 1857, Antônio se casou e mudou para Sobral com sua esposa, onde começou a trabalhar como professor. Depois disso, Conselheiro se mudou mais algumas vezes para os sertões da Bahia, Sergipe e Pernambuco, e desempenhou diversos trabalhos. Porém, em 1861, ele flagra sua esposa o traindo com um sargento da polícia local dentro de sua própria casa. Sentindo-se envergonhado e humilhado, Antônio foi embora de casa e foi para os sertões dos Cariris, que naquela época já era um polo para penitentes e flagelados. Foi aí então que começou a vida de peregrinação pelos sertões do Nordeste, ganhando o apelido de Conselheiro por ser considerado um homem sábio e que sempre ajudou os necessitados. Por volta de 1876, Antônio foi preso e levado ao Ceará, pela acusação de homicídio da sua esposa e sogra. Porém, foram apenas boatos e não havia nenhuma prova contra ele, e ele foi solto e retornou à Bahia. No ano seguinte, o Nordeste do Brasil passou por uma das piores secas de sua história, a Grande Seca, o que levou muitas pessoas a vagar por estradas em busca de alimento e socorro do governo. Diversos grupos assaltavam fazendas e pequenos armazéns a fim de matar a sua fome. A notoriedade de Conselheiro já era considerável nessa época, e com o aumentar da seca, mais pessoas procuraram por ele, que sempre recebeu a todos de braços abertos. Em 1888, com o fim da escravidão, muitos libertos e expulsos das fazendas procuravam por um conselheiro e aumentava seu grupo de seguidores na peregrinação. 5 anos depois, em 1893, cansado de peregrinar e ser considerado um fora da lei, ele se fixou às margens norte do rio Vaza Barris, um pequeno arraial chamado Canudos. Ali então se iniciava uma das experiências mais impressionantes já vistas. O conselheiro rebatizou o local de Belo Monte e começou a receber a todas as pessoas que chegavam, principalmente negros indígenas libertos da escravidão e as vítimas das secas do Nordeste. Lá todos tinham acesso a um espaço de terra e ao trabalho sem os escárnios dos capatazes escravocratas. Seus habitantes o consideravam um lugar santo. E durante o período que liderou o povoado de Monte Belo, ele escreveu os Apontamentos dos Preceitos da Divina Lei de Nosso Senhor Jesus Cristo para a Salvação dos Homens, que consiste em uma coletânea de pensamentos e reflexões sobre diversos temas, mas que são de origem fundamentalmente religiosa. A comunidade atraiu muitos seguidores, igualitária e com influência da doutrina católica, por meio de trabalhos comunitários, conseguiram que ninguém passasse fome. Viviam de modo rural, com uma economia autossustentável com ênfase na solidariedade. A cidadela era composta por casebres simples, mas que enchiam os olhos de quem chegava e não tinha nada, e ali viam uma esperança para conseguir ter uma vida mais justa e menos sofrida. A imprensa, o clero e os latifundiários da região se incomodavam com a notoriedade da nova cidade independente. Eles viam Conselheiro como um monarquista perigoso. Começaram então a pressionar a recém-república a tomar providências contra a pequena comunidade. O conflito teve início em outubro de 1896, quando Antônio Conselheiro havia encomendado uma remessa de madeira da cidade de Juazeiro para a construção da nova igreja, porém a madeira não foi entregue, mesmo tendo sido paga. Esses grupos contrários aos conselheiristas começaram a espalhar boatos de que Canudos se planejava para atacar Juazeiro e pegar a madeira à força. Os boatos chegaram às autoridades da cidade, que pediram assistência ao governo estadual da Bahia. Foi então enviado um pelotão com pouco mais de 100 militares, sob o comando do tenente Manuel da Silva Pires Ferreira.
Eles foram para Juazeiro, onde aguardaram por vários dias a invasão. Porém, perceberam que era um rumor falso, e então eles simplesmente decidiram seguir rumo a Canudos. O que eles não esperavam é que os conselheiristas já estavam esperando o ataque, e os emboscaram em uma cidade vizinha, Uauá, durante a madrugada. Comandados por Pajeú e João Abade, eles utilizaram de facões, chuços de vaqueiro, que são uma espécie de porrete de madeira, ferros e madeiras, foices, tudo que conseguiam utilizar de arma. Lutaram com muita bravura e ferocidade, deixando os militares espantados. Mas, depois de algumas horas de combate, João Abade decide que é hora de se retirar e recua com os canadenses, que perderam mais de 150 combatentes, enquanto o pelotão militar teve apenas 10 baixas. Porém, mesmo ganhando o confronto, a expedição que foi enviada estava derrotada. Eles não tinham forças nem coragem para voltar a Canudos. Então, no mesmo dia, o pelotão do exército, frustrado e assustado, saqueia e incendeia a cidade de Uauá e retornam para Juazeiro. Uma segunda incursão é planejada em dezembro de 1896 e 18 de janeiro de 1897 é colocada em prática, sob o comando do Major Febrônio Pereira de Brito. A segunda expedição conta com mais de 600 soldados e 10 oficiais das forças do estado da Bahia. Achando que teria uma vitória fácil, foram enviados 250 soldados para o confronto. Porém, dessa vez, os conselheiristas estavam mais preparados, tinham fortificado o acesso à cidade e já estavam esperando outra investida do governo. Eles conseguiram eliminar mais de 100 soldados durante o confronto, obrigando as tropas a recuarem. Com esse movimento, os canadenses aproveitam para se abastecer dos equipamentos e armas abandonadas durante a retirada dos militares. A notícia da derrota gerou uma indignação e fúria do presidente da época, Prudente de Moraes. Ele então convocou para a próxima incursão o coronel Antônio Moreira César, também conhecido como Corta-Cabeças, famoso pela sua violência e crueldade aplicada durante a Revolução Federalista no sul do país. 6 de fevereiro de 1897, a terceira expedição contra Canudos é organizada pelo governo federal. Nessa incursão, organizam 1.300 soldados sob o comando de Moreira César. No dia 18, as tropas militares se estabelecem em Monte Santo, cidade ao lado de Canudos, e de lá partiram para o ataque, na intenção de pegar os conselheiristas de surpresa. O coronel adiantou o ataque. Eles então bombardearam o povo, incendiaram suas casas e atacaram a igreja que havia no local. No dia 3 de março, o cruel coronel foi alvejado em combate e morreu no dia seguinte. O comando dos militares foi então passado ao outro coronel que havia no local, Pedro Nunes Batista Tamarindo, que também foi abatido no mesmo dia e depois pendurado em uma árvore para os militares conseguirem resgatar o seu corpo. Abalados, os militares se viram obrigados a recuar diante dos corajosos combatentes conselheiristas, que novamente se aproveitaram para pegar os armamentos e equipamentos dos seus inimigos, que foram abatidos e abandonados, o que reforçou muito o poder de fogo dos conselheiristas. Não se tem um número preciso sobre as baixas do terceiro combate, mas se estimam que foram mais de uma centena de mortos. Dentre os conselheiristas, vale ressaltar os chefes que os comandavam. Esses eram Pajeú, Pedrão, Joaquim Mocambira e João Abade, que também comandam os canadenses na primeira expedição. A notícia de mais uma derrota teve uma enorme repercussão, principalmente porque achavam que o conselheiro tinha o objetivo de restaurar a monarquia no país. Foi então que, em abril de 1897, o ministro da Guerra, Carlos Machado de Bittencourt, preparou mais uma incursão a Canudos, agora sob o comando do general Arthur Oscar de Andrade Guimarães. Essa expedição seria enorme, tendo por volta de 10 mil soldados com os melhores armamentos da época. Em junho de 1897, se iniciou o combate com uma tropa de 5 mil soldados, que começou em Cocorobó, no dia 25, e deixou os militares com perdas consideráveis. No dia 27, eles chegam a Canudos. Durante 2 meses de combate, os militares têm pouco resultado, pois os conselheiristas tinham se equipado com as armas das expedições anteriores, além dos militares não terem se planejado corretamente, o que fez com que diversos soldados começassem a passar fome. Cerca de 1.000 soldados haviam morrido até o começo de julho, seja em combate ou por fome. E então, Arthur Oscar solicita reforços, que chegam em agosto e totalizam um número de mais de 10 mil combatentes. Em agosto de 1897, o próprio ministro da Guerra vai para o combate e se instala em Monte Santo também, com o intuito de colocar um fim ao caos que estava o abastecimento das tropas. Em setembro de 1897, após diversas batalhas, a tropa militar conseguiu fechar o cerco sobre todo o arraial de Canudos, e no dia 22 de setembro morre Antônio Conselheiro. Não se sabe ao certo qual foi a causa de sua morte, mas as razões mais citadas são devido a ferimentos de uma granada e também uma forte disenteria, mal que era mortal naquela época. Depois da morte de seu líder, os canadenses receberam promessas da República que iriam garantir ajuda. Grande parte da população acreditou e se rendeu. Um pequeno grupo resistia na praça central da cidade. Porém, apesar de todas as promessas por parte dos militares, eles mataram e degolaram todos os moradores sobreviventes, incluindo mulheres e crianças. Uma execução cruel e terrível que foi marcada como a Gravata Vermelha. E o conflito
foi um dos maiores crimes já cometidos nas terras brasileiras. Em outubro, os militares terminam de aniquilar todos os sobreviventes e começam a incendiar toda a cidade, que contava com mais de 5.000 moradias. Ao fim do conflito, mais de 25.000 conselheiristas estavam mortos, e sobraram apenas as ruínas da cidade. Cidade essa que nasceu de um pequeno peregrino cansado da injustiça e do sofrimento do povo do sertão nordestino. Ajudou no desenvolvimento de uma comunidade autossuficiente e, no fim das contas, foi tratado pelas autoridades como um lunático monarquista. Em memória a Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos, existem 2 centros culturais relacionados, que ficam um em Quixeramobim, no interior do Ceará. Esse centro cultural é patrimônio tombado pelo Ministério da Cultura, e é a casa em que Antônio nasceu e cresceu. O outro centro cultural está localizado em Canudos, na Bahia, que retrata a história da guerra. Com o passar do tempo, a casa em que Antônio morou em Quixeramobim se tornou local de vários contos de assombração e lendas locais, que diziam que espíritos moravam na casa e que existiam tesouros enterrados em vasos de barro embaixo da casa. Essas lendas passaram a fazer parte do folclore local. É muito triste a gente ver hoje o registro histórico dessa guerra, porque você vê que, no fim das contas, eles eram apenas pessoas pobres que gostariam de ter uma vida digna, uma oportunidade, que não tivessem que passar fome para conseguir o que precisavam, uma cidade com trabalho comunitário, que era autossuficiente e se ajudava, não deixava as pessoas passarem fome, e, no fim, uma república nojenta vai e dizima 25.000 pessoas. Se você tiver alguma sugestão de tema, alguma dúvida ou algum acréscimo sobre a história que eu fiz agora, por favor, deixe nos comentários. Se tiver alguma informação errônea, por favor, me corrija nos comentários, eu ficarei grato. E muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, deu like, me apoiou, é muito importante. Todas as referências desse vídeo estarão no link do comentário fixado ou na descrição. Muito obrigado a todos e fiquem bem.